Bom dia a todas e todos. Agradecer o convite da coordenação do curso, né, da UNB, que coordena esse curso, para estar participando desse espaço aqui, que eu acredito que seja um espaço privilegiado. Né? Tem gente de vários lugares do país, né, que trabalham com o EJA, então, para a gente, para o MST, é muito importante, né, estar no meio de vocês aqui. Eu preparei um pouquinho mais, pensando na temática da mesa e a relação que veio sendo construída, pelo menos um pouquinho do nosso ponto de vista, dessa relação dos movimentos com o Estado nesses espaços criados para discussão, como no caso a CNAEJA. E isso remete a gente pensar um pouquinho a natureza do Estado que a gente vive. Né? Que Estado é esse? Né? A partir de quais elementos que estruturam, né, o Estado e a sociedade que a gente vive. Né? É um Estado de classes e que serve para defender os interesses da classe dominante. Isso, pelo menos eu parto do princípio, né, desse princípio. Então, já tem uma problemática quando você quer colocar o povo para discutir, né, com um Estado que privilegia uma classe e que serve para amortecer as tensões sociais, né, dos conflitos entre as classes. Então, e aí vem uma outra questão que está relacionada, além do Estado, ao modelo de democracia que a gente vive no Brasil, né? Que é recente, a gente pode dizer, olhando em perspectiva para a nossa história, mas também ele está bastante vinculado a essa experiência democrática que a gente tanto briga por ela, mas que, ao mesmo tempo, a gente vê o nosso Congresso Nacional e como que a atuação, como que a população em geral se coloca em relação à participação dentro da sociedade. Pegando um pouco especificamente da participação do movimento nesses fóruns, a exemplo da CNAEJA, entre outros, né, as comissões que envolvem, comissões, conselhos, grupos de discussão, que envolvem o Ministério da Educação, alguns outros ministérios, como o próprio Ministério da Saúde, um movimento participa ativamente de algumas, né? Porém há outros espaços que a gente optou, já desde o início do governo Lula, que houve uma abertura maior, né? e não está participando. Pela composição desses espaços e pela representatividade que eles acabam tendo. Né? Você tem espaços amplos, como o CONDRAV, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, não sei mais o que é um espaço que está quase todos os movimentos do campo, sindicatos, outras organizações, movimento sindical, porém a representatividade, o peso que ele tem dentro do Ministério da Agricultura e da Pecuária é muito pequeno. Ele não determina praticamente nada. Então, optou-se em alguns espaços como esse que eu estou dando exemplo, de não participar dos debates. Outros, como a própria CNAEJA, a gente participa, o que é hoje o Fórum Nacional, a Comissão Nacional de Educação do Campo, a Comissão Pedagógica do PRONERA, que é o Programa de Educação na Reforma Agrária, do INCRA. Esses outros espaços a gente tem participado mais ativamente. E aí que eu gostaria de trazer um pouquinho a problemática dessa participação, porque ela não é simples e não é tranquila. Ela se dá sempre, acho que num nível de uma determinada tensão dos dois lados. Né? Uma desse Estado, né, que, querendo ou não, por mais progressista que a gente possa classificar o governo, o Estado é o Estado que tem sua natureza. Né? Então, para mim, essa é uma questão central para olhar essa relação, por exemplo, no caso do MST, com
com o Estado num fórum permanente de discussão. Acontece no meio desse processo, acho que duas questões, né? Você tem um espaço para participação, para debate importante, para incisão nas políticas públicas, né? A Comissão Nacional de Igreja, por exemplo, ela, por mais que tenha um caráter consultivo, mas todas as resoluções, alguns projetos de lei que o próprio Ministério elabora para enviar para o Congresso ou para a sanção presidencial, depende de como ele é encaminhado, passam pelo crivo da comissão. Porém, nos últimos 2 ou 3 anos, esses espaços como um todo, a Comissão Nacional de Educação do Campo também, eles foram se desgastando, né? Vamos dizer assim, foram se esvaziando da parte política e ficando mais com a burocracia do Estado, ou se tornando um espaço privilegiado de acesso a informações, né? Porque ali você está na ponta do negócio, né? Numa das pontas, vamos dizer assim. Então, esse processo, acho que mereceria até alguns estudos sobre isso, né? Quem talvez tiver algum interesse. É bem complexo, eu acho, porque vai remeter a duas coisas. Uma é de como que as organizações estão se vendo dentro desses espaços, como que cada organização se vê, como está a sua própria organização interna, né? Quando a gente participa mais ou menos efetivamente de algum espaço, isso também reflete questões internas de cada organização, mas principalmente de como que o próprio governo começa a tratar esses espaços também. Eu acho que a gente tem que tentar olhar pelos dois lados aí essa questão. Que há uma tentativa de uma certa, não é bem esse o termo, mas de uma certa cooptação, vamos dizer assim, né? Em você trazer para perto e diz, não, os caras estão comigo, eles estão referendando o que eu penso e está tudo legal, né? O povo está aqui junto, discutindo, né? Não sei se todos aí puderam acompanhar o processo do que foi a Conferência Nacional de Educação do Campo. Acho que ontem o Daniel deve ter tocado nesse assunto, ele falou ontem, né? Sobre o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação elaborado, que está no Congresso, sendo debatido ainda na Câmara, teoricamente era para ele refletir e ser elaborado a partir das diretrizes estabelecidas na CONAI, no processo democrático que foi a CONAI, né? Que veio lá de cada escola, de cada região do país, para combinar no processo que aconteceu aqui ano passado. Ele deve ter colocado ontem que o PNR não reflete muito pouco, na verdade, esse processo da CONAI, né? Então, a gente vê aí essa dificuldade, de um lado, do governo, do Estado, né, com sua natureza, em absorver, em entender, e transformar isso em política pública, né, das demandas que vêm da sociedade, e por outro, da sociedade em participar desses espaços, né. Até participa e tal, mas depois que aconteceu o evento, acabou e está tudo resolvido, né. Normalmente a gente se coloca assim, né? Então acho que há sempre essa tensão, né? E a gente tem que pensar estratégias, formas de superar ela para avançar. Um ponto que pelo menos para a gente é bem característico são as formas de luta e de organização que o movimento tem. Muito antes de fazer uma reunião, a gente faz uma marcha, uma ocupação, né? Isso é muito mais proveitoso, né? E muito mais o nosso jeito de fazer política, de colocar na pauta determinadas questões, do que pura e simplesmente estar participando de reuniões, né? Que não necessariamente significam grandes avanços. Então, eu acho que um pouquinho seria esse, só queria trazer mais um exemplo
né, dessa relação que eu colocava do Estado, dos movimentos, né, que foi, no ano passado, a gente resolveu criar, desde o final dos anos 90, início dos 2000, existe o debate colocado da questão da educação do campo. Se criou nessa época que se chamava de Articulação Nacional por uma Política Pública de Educação do Campo. E essa articulação ela foi se desmobilizando com o passar do tempo, culminando na conferência de 2004 que teve e na criação dentro do Ministério da Educação da diretoria de diversidade, onde está a educação do campo dentro. Agora mudou um pouquinho e tal, mas de você colocar isso dentro do Estado. Então, se obteve uma conquista grande, vamos dizer assim, né? E isso tem seus impactos depois na política, na ação, na reação dos próprios movimentos e nas suas agendas, nas suas pautas. O que aconteceu a partir daí? Se institucionalizou o espaço de debate da educação do campo dentro do que era o GPT de Educação do Campo, um grupo permanente de trabalho que virou a Comissão Nacional de Educação do Campo. Esse espaço, querendo ou não, ele é um espaço institucional governamental, onde há uma presença massiva dos movimentos sociais. Todos os movimentos da Via Campesina fazem parte, a CONTAG, a FETRAC, a CPT, enfim. Então, você tem justamente aí, né, de 2004 para cá, a gente observa, né, esse refluxo, vamos dizer, na organização popular dos movimentos, né, ficando mais em função das pautas que o governo acabou trazendo e param de se articular entre si, né, não completamente, é óbvio, né, não é assim também esse processo, mas há um refluxo interno nas organizações e na sua articulação entre os movimentos, implicando inclusive na autonomia, né, de algumas questões, porque você começa a se pautar pelo espaço formal institucional do Estado. Isso levou no ano passado, a gente, numa tentativa em algumas reuniões já vinham sendo discutidas, né, dos movimentos criarem e voltarem a ter essa articulação mais autônoma. Se criou o Fórum Nacional de Educação do Campo. Ele ainda já foi criado formalmente, mas ele está se instituindo ainda, no meu ponto de vista, porque isso depende de uma série de relações com os estados também, né? Na relação principalmente com as universidades, quem está presente, eles são os movimentos sociais das universidades, que têm contribuído um pouco mais com o debate teórico, algumas análises que vêm sendo feitas. Então, esse é um exemplo para nós um pouquinho mais clássico de como que acontece um pouco isso que eu estou querendo trazer aqui para a nossa discussão. De como que você leva uma pauta histórica para dentro do governo, do Estado, né? Como que ela é absorvida e o impacto que isso tem depois na articulação. Aí a gente ouve, quando a gente vai para o debate e tal, muitas vezes, mas nós aumentamos em 100%, né, o que tinha. Antes não tinha nada, né? O aumento é óbvio que ele é enorme, principalmente na área da educação do campo, esse exemplo que eu estou dando aqui, porque antes não existia nem, né, nada dentro do âmbito das políticas nacionais em relação a isso. E passa a existir. Mas ainda é muito pouco, é muito incipiente, né? Então, a cobrança tem que continuar havendo, né? E aí os espaços institucionais, muitas vezes, eles acabam não sendo suficientes para essa relação. Aí agora em agosto a gente fez um acampamento aqui em Brasília, as crianças ficaram a tarde toda na frente do Ministério da Educação, né? Teve audiência com o ministro, foram alguns representantes das crianças e parte da direção do movimento para essa reunião. Esse é o espaço criado, por exemplo, pelos movimentos sociais, no caso pela Unesco, né? Fez uma marcha, foi lá na frente do Ministério para realizar uma audiência, né? Muito mais, está muito além, é muito mais significativo do que o espaço de um fórum institucional, né, governamental, de uma comissão. Então, ele é muito mais rico, né,
e muito mais autônomo, penso eu, né, para essa relação e essa colocação das pautas. Seria um pouquinho isso, eu não sei se nós acabamos conversando um pouco sobre as exposições que os companheiros aqui vão fazer, mas agradecer de novo, né, colocar à disposição, depois deixar os contatos, se alguém quiser entrar em contato, conhecer nos estados as experiências que o movimento tem, né. Só falar um pouquinho da EJA no movimento rapidinho, tem tempo aí, né, cara? A EJA a EJA é a educação infantil, onde começa o debate da educação no MST. Lá nos primeiros acampamentos, na década de 80 ainda, principalmente por dois motivos. A educação infantil era fundamental para que as famílias estivessem acampadas, né? Para as crianças estarem lá no acampamento e principalmente para as mulheres estarem participando desse processo de luta, que é um processo educativo, que é um processo formativo também. Então, muitas vezes ia o homem acampar e a mulher tinha que ficar na cidade, na casa de algum parente, com os filhos, porque eles tinham que ir para a escola. Então, inicia aí já o debate da educação infantil, da escola, um debate incipiente, e o debate maior que se tem, e é claro, pela realidade histórica também do nosso país e da base social com quem que faz parte do movimento, era justamente na EJA, mais específico na alfabetização. E, infelizmente, essa ainda é uma das nossas grandes demandas, um dos grandes gargalos, né? Hoje, daria para colocar o ensino médio e ainda a questão do analfabetismo, a questão da alfabetização de adultos. Então, esses são dois grandes pilares hoje, né? As escolas de ensino médio, que a gente tem de um universo de 2.000 escolas, mais ou menos, nos nossos assentamentos, a gente vai ter 40 e poucas escolas de ensino médio, para vocês terem uma dimensão do afunilamento que é, né, essa privação do acesso à educação no campo, no meio rural brasileiro. E outra questão é do analfabetismo, que no campo ele ainda é bem mais elevado que os índices da cidade. Claro que está muito mais atomizada a população, é bem mais difícil de chegar, mas tem chegado pouco ainda, né? Nos assentamentos o índice é um pouquinho mais baixo do que o geral, mas mesmo assim ele é quase que o dobro das áreas urbanas, né? Isso não quero trazer uma dicotomia entre a cidade e o campo, né? Mas colocar uma especificidade que tem, né? E a dificuldade que se tem historicamente, né, de chegar, de que as políticas cheguem nessa população e de que também se veja essa população dentro do país, né? Que sempre ficou esquecida, colocada no segundo plano. Mas acho que seria isso, né? Agradecer de novo aí, obrigado pela paciência de vocês.